Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre trigonometria. Vamos relembrar um pouquinho que nós já vimos. Nós vimos sobre as retas, que elas possuem três posições relativas entre elas. Elas podem ser concorrentes, quando elas se encontram formando um ângulo qualquer. Elas podem ser perpendiculares, quando elas se encontram com um ângulo reto. E elas podem ser paralelas, quando elas não se encontram, elas não se cruzam. Nós vimos um pouquinho também sobre a questão dos ângulos, que um círculo pode ser dividido em 360 graus, e daí nós podemos medir ângulos a partir disso. Nós vimos um pouquinho sobre os tipos de triângulo, triângulo equilátero, que tem 3 lados iguais, o isósceles, que tem 2 lados iguais, e o escaleno, que não tem nenhum lado igual. E a classificação quanto aos ângulos, que ele pode ser retângulo, quando tem um ângulo reto, acutângulo, quando ele não tem nenhum ângulo reto, ele tem todos os ângulos agudos, e obtusângulo quando ele tem um ângulo obtuso, isso é, maior que 90 graus. E nós também vemos um pouquinho sobre o teorema dos ângulos internos, teorema de 180 graus. Também vimos um pouquinho sobre a questão do teorema de Tales, que estabelece que em um feixe de retas paralelas, e se existem duas retas transversais, elas criam segmentos proporcionais entre si, né? Bom, nessa aula, na parte 1, nós vamos fazer a correção dos exercícios. Na parte 2, nós vamos retomar o teorema de Tales, analisar a semelhança de triângulos e ampliar o princípio do teorema de Tales para triângulos. Bom, vamos ver agora um pouquinho mais sobre o teorema de Tales. Então, nós vimos na última aula que, pelo teorema de Tales, se nós temos um feixe de retas paralelas e duas transversais a ela, as retas paralelas determinam, nas transversais, segmentos homólogos, que quer dizer que estão relacionados, que são proporcionais entre si. Aqui nessa feixe de retas paralelas, nós temos o segmento AB, BC, A', B', B', C'. Então, esses segmentos aqui, AB e A', B' são homólogos, BC e B', C' são homólogos, da mesma maneira que AC e A', C' também são homólogos, tá? Então vamos ver um exemplo sobre o teorema de Tales. Então, se aqui nesse nosso feixe de retas paralelas nós tivermos AB 7,2, BC 4,8 e a linha B' 10,5, quanto é que vai valer B', C'? Então nós vamos escrever a relação de proporcionalidade da seguinte maneira: 7,2, que é esse tamanho aqui, está para 4,8, que é esse tamanho aqui, assim como 10,5 está para esse segmento aqui que eu não sei, então eu vou chamar ele de x. Percebam que a ordem com que eu vou fazer isso daqui, ela é extremamente importante, né? Então, eu comecei por aqui, segui com a mesma reta, depois eu comecei nessa outra reta aqui, primeiro o segmento homólogo. Se eu coloquei primeiro esse segmento aqui, o AB, em cima, então em cima no outro lado eu vou ter que botar o homólogo dele, que é a linha B', tá? Da mesma maneira que como eu coloquei embaixo BC, embaixo aqui eu vou ter que colocar B', C', tá? Então esse é o processo. Aí agora eu vou usar a regra da proporcionalidade, que é multiplicar cruzado, né? Então vai ficar 7,2 vezes x e 10,5 vezes 4,8. Então, multiplicando aqui 10,5 vezes 4,8 dá 50,4. Aí esse 7,2 vai passar dividindo, que vai resultar em 7. Então quer dizer que esse segmento aqui ele deve medir 7 centímetros, tá? Então vamos ampliar agora um pouquinho esse pensamento sobre o teorema de Tales. O que acontece quando as retas se cruzam entre segmentos originados? Então, vamos olhar aqui um exemplo. Eu tenho aqui a reta U e a reta V. Na reta U, eu tenho esse pedaço que vale x, esse pedaço que vale 1. Aqui na reta V eu tenho esse pedaço que vale 3 e esse pedaço que vale 2. Nós temos que tomar cuidado quando formos montar. É muito comum as pessoas colocarem x está para 2, assim como 3 está para 1. E isso ia resultar em um erro, tá? Qual é a maneira certa de fazer? Eu seleciono uma das retas, no caso eu vou pegar aqui a reta U. Então eu vou pegar o segmento que tem aqui, x,
está para a sequência dessa reta. Qual é a sequência dessa reta? É o 1, né? Essa reta vem para cá, ó. Então, é o 1 que é a continuação do segmento dele. Então, o x está para 1, assim como o 3, que é dessa reta aqui, está para o 2, certo? Então, nós vamos montar assim, x está para 1, 3 está para 2. E aí nós multiplicamos aqui cruzado, vai ficar 2x igual a 3 vezes 1, 3 vezes 1 é 3, aí o 2 eu vou passar dividindo, 3 dividido por 2 dá 1,5, tá? Não usei aqui a unidade de medida porque aqui eu não tinha colocado nenhuma, tá? Então, percebam, quando as retas se cruzam, eu tenho que tentar observar a sequência da reta. Não posso sair colocando na ordem que aparece aqui os termos, porque senão vai dar errado a conta. Tá? Vamos ver outra situação, então. Uma situação quando nós conhecemos os valores parciais no segmento, mas só o segmento completo. Tá? Então, por exemplo, aqui. Eu tenho aqui, ó, essa medida aqui do A até o C, ela vale 30 centímetros, mas eu não sei quanto é o AB nem o BC. E aqui eu tenho 7 e 8 centímetros, respectivamente. Como é que eu vou fazer isso? Bom, como eu sei um segmento completo aqui, que no caso seria AC, todo esse tamanho, então eu tenho que utilizar a mesma ideia aqui. Isso é, o segmento completo. Quanto é que vale esse segmento completo aqui, do D até o F? Vale exatamente a soma desses dois segmentos. Então, esse segmento aqui vale 8, esse daqui vale 7. Eu vou colocar a soma deles, 8 mais 7. Tá? Então, o 30 vai estar para a soma desses dois, assim como esse pedaço aqui, que é o que eu quero descobrir, né? O AB, está para o 8, que no caso seria o DE aqui. Tá? Então, eu peguei o segmento completo aqui, o tamanho todo, para o tamanho todo, esse pedaço para esse pedaço. E aí agora é só fazer a multiplicação, né? Aqui 7 mais 8 vai dar 15, então vai dar 15x igual a 30 vezes 8. Aí 30 vezes 8 dá 240, vou passar o 15 dividindo, 240 dividido por 15 dá 16. Certo? Bom, vamos ver um pouquinho sobre semelhança de triângulos. O que quer dizer que dois triângulos são semelhantes? Eles são semelhantes se os lados deles são proporcionais, tá? Os lados homólogos. No caso aqui, quais são os lados homólogos nesses dois triângulos aqui? Eu tenho A, B, C, D, E e F. Quais são os lados homólogos? Eles estão marcados aqui com riscos, ó. Esse lado aqui que tem um risco, ele é homólogo a esse daqui. Esse lado aqui que tem 2 riscos, ele é homólogo a esse outro aqui. E esse que tem 3 riscos, ele é homólogo a esse daqui, certo? Então, eles vão ser proporcionais se os ângulos deles forem iguais. Então, este ângulo que tem aqui em C, ele é igual ao ângulo que tem aqui em F. O ângulo que tem em A é igual ao ângulo que tem em D. E o ângulo que tem em B é igual ao ângulo que tem em E. Tá? Eles têm que ser exatamente iguais. Isso quer dizer, então, que os segmentos serão proporcionais. Eles guardarão uma relação de proporcionalidade. E se eles têm uma relação de proporcionalidade, então nós podemos fazer uma relação como o teorema de Tales. Tá? Isso é, esse segmento AB, ele tem uma proporcionalidade com esse DE, assim como o BC, ele tem uma proporcionalidade com esse EF. Assim como esse AC tem uma proporcionalidade com esse DF. Tá? Percebam aqui que nós temos uma igualdade dupla. Por quê? Nós vamos escolher sempre os dois segmentos que vão nos interessar mais. Então, se eu tenho, por exemplo, uma medida conhecida aqui, outra medida conhecida aqui, quero descobrir essa medida, e eu tenho conhecido essa medida, então eu anulo esse pedaço aqui no meio. O BCF, ele não vai ser útil para mim porque eu não vou usar esses segmentos aqui, certo? Então eu só tenho que escolher duas dessas razões aqui para mim usar na minha relação de proporcionalidade. Então nós vamos ver agora como é que isso fica aplicado então em triângulos. Então, das dois triângulos, ABC, D e F semelhantes, determina os valores de x e y. Aí nós temos aqui os dois triângulos. Então, o triângulo ABC tem medidas 18, 12 e x. E o triângulo DEF tem medidas y, 9 e 18.
Então, como é que a gente vai fazer para calcular esses dois valores? Eu quero descobrir o valor de x e o valor de y. Então, eu posso escrever todas as relações de proporcionalidade. Como eles têm os ângulos iguais, aqui essas marcações elas servem para indicar que eles são ângulos iguais, né? Então, como eles têm todos os ângulos iguais, eles são homólogos, né? Eles são proporcionais. Então, se eles têm essa relação, eu posso escrever que o 18, que é esse lado aqui, ele tem uma relação de proporcionalidade com y, assim como o 12 tem com 9, assim como o x tem com 18, tá? Então, perceba que eu escrevi todas as igualdades aqui, mas eu não vou utilizar todas elas ao mesmo tempo, tá? Eu não tenho como resolver isso daqui direto, porque eu vou ter duas incógnitas, então não vai ser possível resolver. Então eu vou separar, eu vou fazer em um momento só esses 4 valores aqui, e depois no outro momento eu vou fazer com esses 4 valores aqui. Então vai ficar assim, ó. 18 está para y, assim como 12 está para 9, e aí eu vou usar a relação de proporcionalidade aqui, multiplicando cruzado. Então vai ficar 12 vezes y igual a 9 vezes 18. Então 12y é 162, e aí eu vou passar dividindo 12, 162 dividido por 12 dá 14,5. Então quer dizer que essa medida aqui tem que ser 14,5. Aqui eu já coloquei a outra relação de proporcionalidade, que no caso seria que 12 está para 9, assim como x está para 18. E daí eu vou multiplicar cruzado também. Então vai ficar 9 vezes x igual a 12 vezes 18. Aí, multiplicando 12 por 18 dá 216. Aí eu vou passar o 9 dividindo, vai ficar 216 dividido por 9, que dá 24. Então achei os valores de x aqui e de y aqui, tá? Então vamos para a nossa revisão. Então, nós temos que pelo teorema de Tales, um feixe de retas paralelas, onde tem duas retas transversais ao feixe, os segmentos originados nas retas transversais são proporcionais entre si. Isso aí. Nós podemos utilizar o teorema de Tales para resolver outras relações de proporcionalidade entre segmentos, né? Como eu falei, não precisa ser só AB, BC, A', B', B', C'. Eu posso fazer AC, eu posso usar outras relações aqui de proporcionalidade. E aí, com isso, nós podemos chegar à proporcionalidade entre triângulos. Então, dois triângulos são semelhantes e possuem uma relação de proporcionalidade entre seus lados. E devido a essa relação de proporcionalidade, nós podemos utilizar o teorema de Tales em triângulos semelhantes, associando lados homólogos, tá? Que é aquilo que eu tinha mostrado ali. E era isso, pessoal. Até a próxima aula.